Nicola, o São Paulo vai tentar um centroavante, Abubakar ou Paco Alcácer. Augusto, eu mandei mensagem para o presidente do São Paulo durante a live e ele disse que se pintar uma boa oportunidade de mercado, o São Paulo pode fazer negócio. São Paulino Roxo, Marcos Leonardo em 26. Bora explicar um pouquinho os bastidores da negociação. Eu até havia esticado a live, ontem a gente fez uma live de quase 2 horas, porque eu tinha expectativa de ainda durante a live contar para vocês sobre o desfecho. Acabou que, coisa, sei lá, de 40 minutos depois, meia hora depois, veio a informação via WhatsApp, a pessoa do São Paulo me procurando para falar, Nicola, não vai rolar mesmo? O Al Hilal fez uma série de exigências e melou o acordo. Deixa eu contar um pouquinho dos bastidores. O São Paulo, buscando um centroavante, pensou no Marcos Leonardo e foi avisado que o Marcos Leonardo era São Paulino na infância. São Paulo entra em contato com o Marcos Leonardo e ele se anima com a ideia porque ele sabia que não jogaria no Al Hilal. Beleza? A partir daí começaram as negociações com o Al Hilal. Primeira pedida do São Paulo, empréstimo gratuito com o time saudita ajudando com a maior parte dos salários. Ele ganha por mês lá na Arábia Saudita 2 milhões e 700 mil. O Al Hilal disse, esquece, nessas condições não há negócio. Aí o pessoal de São Paulo procurou o Marcos Leonardo e falou, a gente queria muito te contratar, mas não vai ser possível, não temos condição. Aí o Marcos Leonardo falou, mas o que está pegando? Os caras querem uma compensação financeira e querem que a gente ajude com os salários. O Marcos Leonardo estava tão afim de jogar no São Paulo que falou assim, vamos fazer o seguinte, eu abro mão dos meus salários na Arábia Saudita, tá? E aí a gente se acerta para vocês pagarem um salário que vocês consigam para mim. São Paulo procurou o Al Hilal e falou, vocês vão garantir uma economia aí de 2 milhões e 700 mil por mês, vezes 4, número de meses que restam até o fim da temporada, vocês topam fazer acordo com a gente nessas condições? Aí o pessoal do Al Hilal respondeu ontem à noite, bom, já que o Marcos Leonardo topa abrir mão do salário, e vocês não vão precisar bancar o salário astronômico, vocês paguem para a gente uma compensação financeira. E aí, diante desse descompasso, dessa dificuldade, São Paulo e Al Hilal, às 10h15 da noite de ontem, decidiram colocar um ponto final na negociação. Posso assegurar para vocês que o vazamento da notícia de que o Marcos Leonardo estava a fim de jogar no São Paulo e já havia se acertado com o Tricolor, e essa notícia foi publicada primeiro pelo André Hernan, gerou um enorme desconforto no negócio. Ela atrapalhou demais a negociação, e a culpa, obviamente, não é do André Hernan, o jornalista está aqui para informar. O que o São Paulo tenta é descobrir quem vazou para o André Hernan, tá? Porque essa pessoa do São Paulo que fez o vazamento da notícia jogou contra o próprio clube. E a suspeita hoje recai sobre os ombros de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo. O único a falar de forma aberta sobre essa suspeita foi o Baby, o presidente da torcida organizada independente, a maior uniformizada do São Paulo. Ele fez uma postagem criticando esse vazamento contínuo de notícias no São Paulo que atrapalham o Tricolor, e ele termina nessa postagem de um texto longo falando em farofa, enfim, que é como se referem ao Carlos Belmonte de forma irônica, o boca de farofa, tá? Dentro do Morumbi, entre os dirigentes do São Paulo também existe a desconfiança de que foi o Carlos Belmonte quem passou a informação. De qualquer forma, Marcos Leonardo não será contratado, a janela de inscrições para o Marcos Leonardo terminou porque ele está empregado e ele não pode ser registrado. Hoje o Edson Pinheiro, que é meu parceiro, torcedor fanático do São Paulo, me procura e falou, Nicola, mas se o Marcos Leonardo rescindir o contrato com o Al Hilal, ele não pode ser contratado? A resposta é não. Só podem ser contratados jogadores desempregados que já estavam nessa condição no dia do fechamento da janela de inscrições. Ou seja, você só pode contratar jogador de graça, livre, desempregado, desde que ele já tivesse desempregado nessa terça-feira, tá? Então essa é a realidade. O que o São Paulo projeta em relação ao Marcos Leonardo? Como ele quer muito jogar no São Paulo, e o Marcos Leonardo cogita aí a FIFA para rescindir o contrato de forma unilateral com o Al Hilal, alegando que o Al Hilal vai impedi-lo de trabalhar ao não registrá-lo no Campeonato Saudita, e isso vai ser confirmado no dia 14, existe essa chance de o Marcos Leonardo recorrer à justiça e pedir a quebra do contrato. Diante disso, com a quebra do contrato e livre no mercado, aí o Marcos Leonardo poderia ser opção para o São Paulo para 2026. Tudo muito distante, tudo muito longe, mas é uma possibilidade, tá bom? Boa noite, Nicola. Como pode a diretoria de São Paulo ser tão incompetente? Não me lembro qual site saiu, que o São Paulo ia terminar o final do ano com déficit, mas como vendeu todo mundo que podia vender. O Globo Esporte trouxe a notícia de que o São Paulo corre um sério risco de terminar com prejuízo a temporada e com uma dívida superior a R$1 bilhão, tá? O São Paulo alega que não,
que o Tricolor nesse momento caminha para ter superávit. Eu acho que vai depender muito do que o São Paulo fizer em termos de desempenho em campeonato. São Paulo chega à final da Libertadores, vai entrar mais um caminhão de dinheiro com cotas, passa no azul. São Paulo é eliminado de forma precoce, cai para a LDU e fica longe no Campeonato Brasileiro, vai dar para prever que o São Paulo vai ter dificuldade. O Gil Souza, sonhar com a Abubakar e acordar com o Carlão, melhor apostar no Dinino. Cara, eu não sei quem falou sobre Carlão no São Paulo nas últimas horas, mas o Carlão está empregado na Ferroviária e por conta disso não pode ser contratado pelo São Paulo. Deixa eu ver se alguém escreveu algo sobre o Carlão, até porque quando vocês começam a perguntar muito é porque alguém já tratou sobre o tema, tá? Mas como o Carlão tem vínculo com a Ferroviária, ele não pode ser contratado. Não vai ser o Carlão, tá, pessoal? Não pode ser contratado. Essa é a grande verdade. Como ele está registrado, não tem como negociar. Anderson Trindade, fala, Nicola, algum retorno da diretoria de São Paulo sobre a matéria do GE, sobre ficar em déficit no final desse ano? Anderson, a diretoria de São Paulo vai num caminho completamente contrário. Os caras têm convicção de que até pelo déficit que foi abaixo do que estava orçado, eles têm a capacidade de buscar um superávit. Só para lembrar, né? A expectativa, o estimado era de um prejuízo de 60 milhões de reais. São Paulo teve um prejuízo de 38 milhões na primeira parte do ano. Como a segunda parte é de mais receitas, uma série de receitas vão entrar com direito de transmissão, com participações em torneios, São Paulo está acreditando que pode terminar 2025 com o superávit. Hora de falar sobre o São Paulo. O Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax, para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul, para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O Tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o Sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o Sub-17 do Tajeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores Sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra o memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e, a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos. Bora para os jogadores de meio campo. Fernandinho, hoje com 40 anos de idade, não joga desde que não renovou seu contrato com o Atlético Paranaense no fim do ano passado. Tem atuado como comentarista esportivo, também foi visto fazendo cursos de gestão da FIFA, mas nunca anunciou de forma oficial a sua aposentadoria. Até por isso estou colocando ele nessa lista. Atleta que, com a camisa do Furacão no ano passado, somou 46 jogos com 8 gols e 7 assistências, números bem interessantes. Aquele mesmo que passou por seleção brasileira, jogou no Manchester City de Guardiola, entre vários outros clubes. Gabriel Pires, volante de 31 anos de idade, defendeu Benfica, Botafogo, Fluminense, entre outros. Não atua desde 12 de abril, quando defendia uma equipe pequena da Grécia chamada Panseraikos. O contrato foi rescindido de forma amigável no mês de junho e o Gabriel Pires também pode jogar por aqui. Para completar, mais duas sugestões de meio-campistas. A primeira delas, bem interessante, Rafael Carioca,
que já passou por clubes grandes no Brasil, hoje tem 36 anos de idade, saiu recentemente pela porta da frente do Tigres no México. Ele é muito ídolo por lá, foram 8 temporadas e 334 jogos. Acontece que depois de todo esse período, entendeu-se que não seria por bem renovar o contrato. E o Rafael Carioca passou a esperar por propostas de clubes brasileiros. Se seu time precisa de um veterano para recompor o sistema defensivo, se a proteção do sistema dos 4 zagueiros, pode estar aí uma boa oportunidade de negócio. A última oportunidade entre volantes, Andrei. Esse menino surgiu muito bem com a camisa do Vasco, hoje já tem 27 anos de idade. A verdade é que ele não conseguiu confirmar toda a expectativa. Depois de passar pelo Vasco, esteve no Curitiba, no Ceará e atuava pelo Atlético, equipe mineira que joga a Série B. Só 5 partidas no Atlético, não teve seu contrato, ou melhor, teve seu contrato rescindido no mês de junho e também está à disposição. Bora para os meias atacantes e um monte de nome estrelado. Quero começar por Eriksen, dinamarquês, 33 anos de idade, já chegou a valer 90 milhões de euros enquanto defendia a Inter de Milão. O currículo também conta com passagens por Tottenham, Ajax e Manchester United. Inclusive, seu último clube foi justamente o Manchester United. Não houve a renovação de contrato. Recentemente, especularam o Eriksen como possível reforço do Grêmio. O Grêmio na busca por um camisa 10, colocaram esse nome, mas a história não avançou. O Grêmio ainda tinha um trunfo, a presença do Bright White, que também é dinamarquês. Acontece que o Eriksen não fechou com o Grêmio, o tricolor acabou se acertando com o William, ex-Corinthians. Quero contar também que Rafinha Alcântara, brasileiro, filho do Mazinho e irmão do Thiago Alcântara, é outra alternativa para o meio-campo, 32 anos de idade. É bem verdade que o Rafinha Alcântara não entra em campo desde maio de 2024, quando defendia o Al-Arabi. Faz uma temporada que ele não joga, ninguém sabe ao certo os motivos dessa ausência no futebol. Oxlade-Chamberlain, você conhece, né? Meio atacante inglês, 32 anos de idade, acaba de deixar o Besiktas. Ele saiu do futebol turco no fim da temporada passada, lá pelo mês de junho. Defendeu Arsenal, Liverpool e chegou a jogar pela seleção inglesa por 35 partidas. A passagem do Besiktas com 50 jogos, 5 gols e uma assistência, alguém sem problemas físicos e que também resolveria o problema de vários meio-campos espalhados pelo futebol brasileiro. Passagem mais longa da carreira dele pelo Liverpool, onde esteve de 2017 a 2023. Quero completar a relação de meio-campistas para falar sobre Dimitri Payet, o mesmo que deixou recentemente o Vasco da Gama, rescisão de contrato de forma amigável. Payet tem 38 anos de idade. Em suas andanças pelo Cruz Maltino foram 75 jogos, 7 gols e 13 assistências. Currículo com passagens por Olympique de Marselha, West Ham, entre outros. Começou muito bem no Vasco, colecionou uma série de fãs, mas foi perdendo rendimento, especialmente por conta da sua queda física. Bora falar agora sobre atacantes. Esse aqui eu gosto bastante, Ziyech, 32 anos de idade, marroquino, está livre depois de uma passagem curta pelo Al Duhail do Catar. Jogou por Galatasaray, Chelsea, Ajax e Twente. Gostava muito do Ziyech, especialmente com a camisa do Chelsea, e depois especialmente pelo Ajax e depois pelo Chelsea. No Catar foram só 12 jogos, 1 gol e uma assistência. Enorme talento, muito bom no 1 contra 1, seria peça fundamental em quase todos os times grandes do futebol brasileiro. Já Dele Alli se tornou uma grande decepção no futebol internacional. Aquele mesmo inglês, hoje com 29 anos de idade, que fez história com a camisa do Tottenham, mas desde que deixou a equipe da capital inglesa, não conseguiu mais se acertar. Passagens discretas pelo Everton, pelo Besiktas e mais recentemente pelo Como. Nos últimos 2 anos, por conta de uma série de lesões, uma única partida disputada. Atleta com 37 aparições pela seleção inglesa, depende muito da condição física, mas se for capaz de retomar parte daquilo que já foi, é também ótima alternativa. E se seu time busca centroavante, quero indicar Aboubakar, camaronês de 33 anos de idade, extremamente forte, jogador que inclusive já enfrentou a seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção camaronesa. Ele saiu recentemente de um time pequeno da Turquia, onde tinha números bons, 28 jogos, 8 gols e mais 2 assistências. Também havia estado no Besiktas. A
Passagem pela Turquia de 50 jogos, 25 gols e mais 5 assistências. Atleta que passou também pelo Porto, pelo Al Nassr, enfim, centroavante alto, forte, pesado, muito bom no pivô e extremamente eficiente no jogo aéreo. A pergunta que eu deixo para vocês: quais desses atletas que eu indiquei caberiam no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar quem cabe, quem não cabe. E aí, só para arrematar de vez esse vídeo, queria falar sobre janelas de transferências que ainda seguem abertas. A do Brasil já fechou, até por isso permite-se apenas a contratação de jogadores desempregados. Mas existem alguns mercados ainda abertos. A Ucrânia, por exemplo, permite a contratação de atletas até 6 de setembro. A Arábia Saudita, até 10 de setembro. Na Turquia, contratações estão liberadas até 12 de setembro, mesma data da Rússia. Para completar, a Grécia em 13 de setembro. Esses são mercados que costumam contratar jogadores brasileiros. E aí, o que você pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.